Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Lívia Luizeto e você está no canal Lívia Explora América. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como foi a minha experiência de tirar minha cidadania. Eu tirei aqui no estado da Virgínia, aqui em Virginia Beach, né? Então eu vou explicar como que foi, como que eu estudei, como que foi o dia da entrevista ou prova, seja lá que nome tiver. Bom, gente, para começar, eu já fiz um vídeo de quando eu tinha o canal, lá em 2020, de como foi a minha entrevista para o Green Card. Eu fui muito abençoada durante o processo todo, na verdade. Então, se você tem interesse de saber como que foi, apesar que hoje já mudou bastante coisa, né, que já faz 5 anos, mas só para vocês terem uma ideia de como pode ser uma entrevista. E foi quando eu morava em Boston, então foi lá na cidade de Boston a entrevista. Aqui, ó, quem tá aqui. E quando eu completei 5 anos de Green Card, o Mike, né, meu marido, ele falou, vamos fazer a sua cidadania. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu tava com medo de estudar, de ser difícil, né? Eu não queria estudar, na verdade, não queria. Mas eu fui praticamente obrigada. Ele falou, não, você vai fazer sim, porque compensava mais eu tirar a cidadania do que eu pedir a segunda via do meu Green Card, que seria o de 10 anos, simplesmente porque nós esquecemos de mudar o endereço de quando mudamos para Nova York, de mudar lá no sistema, né, da imigração. E aí não chegou para mim e a gente ia ter que pedir segunda via, teria que pagar. E o valor era quase o mesmo, para pedir a segunda via ou para fazer a prova ou o pedido de cidadania. Quem fez todo o processo para mim foi o Mike. Nós não pagamos advogados, não pagamos ninguém para fazer o processo pra gente. O Michael, desde o início do nosso processo, lá atrás, ele fez para mim, né? Então eu não tive que pagar ninguém, porque o Michael é muito detalhista, muito inteligente e ele conseguiu fazer, nunca tivemos nenhum tipo de problema por ele ter preenchido algo errado, nada disso. Mas vamos falar então de como foi o meu pedido, né? Desde quando fizemos o pedido da cidadania até o meu juramento. Bom, eu não sei a parte técnica, né? O Michael que fez tudo, então eu sei que ele preencheu um dos documentos, que é um documento muito importante, até pra gente estudar pro dia, é o N400, que são perguntas sobre nós, quando nós demos entrada no Green Card, se nós já saímos do país durante o Green Card, coisas assim, são várias perguntas da nossa vida, tá? Então ele foi, preencheu e eles marcam a data da prova. Como que eu estudei? Eu tava com muito medo mesmo. Porque a prova, ela é dividida, a entrevista, ela é dividida em 3 etapas. Uma etapa é o teste cívico, que são aquelas 100 questões, né, que a gente tem que estudar. A parte do N400, tá? Que no N400 eles vão fazer perguntas, então, são perguntas sobre nós, né, sobre quem tá aplicando. E a terceira etapa é escrita e se você fala e entende bem o inglês. Então, quando eu entrei na sala, eles já começam, na verdade, a nos testar desde que a gente está lá dentro. Então, quando estamos entrando, eles perguntam, oi, como foi seu dia? E aí a gente fala, tem que ter um inglês de intermediário para cima, de preferência, tá? Senão você pode dar uma travada aí. A outra coisa que é legal eu falar, antes até de como foi a entrevista, como que eu estudei. Eu comprei aqueles flashcards na Amazon mesmo, que lá nos flashcards tem as 100 questões cívicas, com as respostas, obviamente, as 50 possibilidades de pergunta do que você vai escrever no tablet, tá? Quando eles fizerem uma pergunta. Então, é um teste bem completo e é barato, tá? Mas eu estudei muito pelo YouTube. Eu posso até colocar aqui o canal se eu encontrar, tá? Se eu esquecer, você coloca ali, Lívia, qual é o canal que você estudou no YouTube? É um canal americano, ela é maravilhosa, porque como eu saio muito de carro, eu ia escutando, e ela faz a pergunta cívica, e tem alguns vídeos que ela repete 2 vezes.
ela repete a resposta pra gente gravar bem. Então, foi muito fácil, foi muito fácil. Eu achei que ia ser difícil, mas na verdade foi fácil memorizar dessa forma. Pra mim foi bem mais fácil pra memorizar, tá? E a parte do N400 também eu peguei alguns exemplos de como é entrevista. Então você consegue encontrar esse tipo de material para estudar no YouTube. E se você é mais visual, compra o flashcard também, porque eu comprei o flashcard e não usei. Eu usei para dar uma lida nas perguntas e respostas que eles escrevem no tablet, para a gente escrever a resposta, né? Na verdade, eles não escrevem no tablet, desculpa. Eles perguntam, tá? E a gente dá a resposta no tablet, a gente escreve no tablet. É isso mesmo. Então é bom estudarem, mas não se preocupe, você não precisa decorar isso, porque ele mesmo vai dar a resposta. Tipo, ela vai perguntar em inglês, mas, por exemplo, quem foi o presidente dos Estados Unidos em determinado ano? Aí a pessoa mesma vai responder: quem foi o presidente dos Estados Unidos foi lá. E aí você tem que escrever essa resposta completa no tablet, tá? Para ser considerado. Tá, agora voltando aqui a como foi o dia, né, dessa entrevista. Quando eu entrei, primeiro a gente pega a senha, não pode entrar ninguém com a gente lá, nem, pelo menos aqui na Virgínia, o Michael, ele foi e ficou esperando no carro, ele não pôde entrar nem no prédio, tá? Então, ele ficou esperando e eu subi até que chamaram a minha senha, a gente fica bem nervoso, né, e tem outras pessoas aguardando lá. Assim que a gente entra na sala, ela começa uma conversa com você, uma conversa até para te deixar mais calmo. Ela perguntou como foi seu dia, falei como que foi meu dia, falei, foi bom. Ela perguntou, teve trânsito até aqui? Falei, teve um pouco, mas foi tranquilo, bem menos do que eu imaginei. Então, aí ela fala assim, eu vou começar, tá, os testes. Aí ela começou pelo teste cívico. E é assim, eles perguntam, das 100 questões, a gente tem que acertar 6. E a gente pode errar 4. Ou seja, eles vão fazer até 10 perguntas. Assim que você acerta 6, eles param essa etapa, que já passou, entendeu? Então, como eu estudei muito, eu já acertei as 6 de cara, lá, tá tudo certo, vamos para a próxima etapa. Falei, ok. E a próxima etapa, no meu caso, foi do N400, que eles perguntaram como... um conselho que eu dou. Imprime o seu N400. Vai dar umas 15 páginas. Não importa. E estude ele. Por mais que seja sobre você, tem alguns detalhezinhos que você... né, é melhor você saber. Você lembrar. Tipo, muitas vezes ela pergunta quando que você deu entrada no seu green card e por que você deu entrada. Se é por casamento, se é porque você tem filhos. Independente do motivo, ela vai te perguntar. É muito comum também eles perguntarem se nesse período de green card você saiu dos Estados Unidos. E se saiu, eles perguntam para onde, quanto tempo ficou, a data, mais ou menos, tá? Claro que eu não lembrava exatamente a data. Aí eu falei assim, foi em tal data, ela falou, foi entre, não sei o que, uma data lá, ela falou, eu falei, foi por aí sim. Ela, ok. Então, quando eu tava estudando, eles falavam pra saber exatamente. Eu acho que aí depende de quem tá te entrevistando, né? Então, sim, foi tranquilo. Aí, no N400, gente, é muito importante vocês se atentarem a uma parte lá. Há uma parte que tem lá, que tem várias perguntas e dessas várias perguntas vocês vão dizer sim ou não, tá? Decorem, que um monte é sim, algumas é não. Então, decorem, estudem bastante. Mas eu não tenho do que reclamar, ela foi muito simpática comigo. No início, eu senti que a dicção dela não era muito legal pra mim, né, pra eu entender, mas aí eu fiquei prestando bastante atenção no que ela falava, no que ela perguntava. E foi assim, foi muito tranquilo. E eu já saí de lá sabendo que eu passei, né, que eu passei. Aí ela pega o tablet, que a gente usou, inclusive, ela, tá certo o seu nome, porque é nesse momento do N400, quando você está aplicando, que você pode mudar o seu nome, tá? Você pode mudar o seu nome. Eu mudei, né? Eu coloquei o nome do Michael, meu sobrenome,
Mudei só isso. E lá, se você, tipo, viu que cometeu algum errinho ali no N400, lá é o momento de você falar, não, essa aqui não tá correta. Aí vocês corrigem ali na hora e depois de tudo você vai assinar, tá? Então, dali, a gente já sai sabendo, né? A gente sai com uma folha, se passou, tá lá preenchido, e se não passou, às vezes, para remarcar a prova, se foi por insuficiência no inglês, seja lá o motivo, se foi no teste cívico, tá lá a etapa que você vai ter que repetir, não vai repetir a etapa toda, tá? E aí você vai tirar, ela vai tirar uma foto sua. Gente, essa foto é a foto que vai sair naquele seu documento de naturalização. Eu não sabia, eu tô bem estranha. Não tô tão estranha como um RG, mas ela chega bem pertinho, né? Com o celular mesmo para tirar a foto, mas isso é de menos, tá? Agora eu vou falar de como foi o juramento, né? No dia do juramento. Mais ou menos um mês depois que eu fiz a prova, eles já agendaram o juramento, que foi em Norfolk, aqui. E foi muito tranquilo. Só que aqui em Norfolk não dá pra entrar com celular. Então aquelas fotos super legais que muita gente consegue tirar, não tira em Norfolk, porque a gente não pode entrar com celular. Então a gente chega, já deixa, se você tá aqui em Norfolk, deixa o seu celular no carro, tá? E a pessoa que tá te acompanhando, num primeiro momento, ela vai entrar com você no prédio, só que lá onde vai ser o juramento, que é num tribunal do júri, né, o local, aqui em Norfolk, você vai sozinha. Você senta, eles sinalizam onde você vai sentar. O dia que eu fui, tinha umas 80 pessoas fazendo juramento, o que não é muito, né? O Michael falou que já viu pessoas que quando ele tirou em Boston, era mais de 400 pessoas e foi num lugar externo. Ali não, nós entramos, ficamos um tempo lá, tudo deve ter levado umas 2h30, 3 horas, entre a gente chegar no prédio e sair cidadão. Então, a gente entra... tá. Tô aqui lembrando. A gente entra, senta e depois começa uma filinha indiana, eles vão chamando por fila, que aí a gente foi lá na frente, aí a gente entrega o nosso green card, aí ele perguntou assim, você saiu do país depois da entrevista, eu acho que foi isso, depois da entrevista, depois da cidadania lá da prova, e eu tinha saído. Eu falei sim. E aí eles perguntam pra onde? Ponto, né? Porque entre a cidadania, a prova mesmo, né? Que eu fiz a prova de cidadania, o juramento, passou um tempo, acho que passou sim mais de um mês. Eu falei um mês, e eu tinha ido pra outro país. Aí sim, falei pra qual país e ok. E a gente entrega o green card, tá? E aí ele pergunta se eu ainda estou casada, né? Eles veem que é por casamento, ele tem a documentação lá. E no meu caso, sim, continuo casada. E a gente volta pro lugar. E nisso, dá início à cerimônia. A juíza, ela fala palavras muito legais. Foi super legal, assim. Foi bonito, eu fiquei até um pouquinho emocionada. Daí todo mundo tem que se apresentar, tipo, seu nome e qual é a sua nacionalidade, né? A gente levanta, fala o nome e a nacionalidade. E aí eles falam várias coisas legais, que somos muito bem-vindos. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu me senti muito feliz. Só que a foto eu tive que... Eu até falei pro Michael, o Michael falou, quer ir lá buscar o celular lá no carro? E a gente tira aqui em frente ao prédio, eu falei, não. E eles dão uma bandeirinha, né? Essa bandeirinha aqui, ó, é o que eu ganhei lá no dia do juramento. E eles dão uma bandeirinha pra tirar foto, eles sabem que a gente quer tirar foto. A gente pega o nosso documento de naturalização, não vou mostrar porque não pode, né? Não vou nem, pra quê, né? E lá eles também falam como que a gente tira o passaporte, como que a gente vai fazer para poder votar. Eles dão todas essas orientações, tá, gente? Eu espero que eu tenha ajudado um pouco, pela minha experiência. Desde o início do meu processo foi tudo muito, muito tranquilo. Mas eu sei que foi sorte. Eu tive muita sorte. Foi o meu
entrevistador do Green Card, se você procurar aqui no canal, tá lá. Eu expliquei como foi bem tranquilo. E também a naturalização e o teste para cidadania. Eu acho que se você estudar bastante, você não precisa pagar esses horrores que eu já vi cobrarem muito caro para te treinarem, vamos dizer assim, para essa prova. Então, você pode ter canais no YouTube e estude por canais americanos, tá? Porque é só em inglês, é tudo absolutamente em inglês. Então, nem que você vá decorar tudo. Porque no YouTube tem tem dinâmicas de como pode ser entrevista, as perguntas que mais tem. Então, assistam esses canais para vocês irem tranquilos. Para vocês irem tranquilos, não ficarem muito apreensivos. Mas tenham em mente que é necessário estudar bastante, tá? A parte cívica, que tem bastante pergunta. Quanto mais você souber, né, mais rápido vai ser. Então, estude. Se você anda muito de carro, coloca no seu carro para você ir escutando, que você só tem que escutar, tá? E a parte de escrever você estuda em casa. Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado, tá? Se você conhece alguém que tá para fazer essa prova e todo esse processo, compartilha. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal, Lívia Explora América. Espero poder fazer muitos vídeos para vocês. Um beijo!